eletricidade. Um senhor que corta a corrente para você. Depois do contador elétrico, vamos te apresentar hoje um senhor muito importante, o disjuntor, que por vezes também é chamado pelo belo nome de diferencial. Logo mais veremos por quê. Esse senhor tem, na verdade, várias funções a seu serviço. Para começar, ao sair de sua casa, se você não tem certeza de ter apagado tudo, você aperta o botão vermelho. Em outros, é preciso baixar a chave, girar o botão, mas o resultado é o mesmo. O seu castelo está cortado da rede. A gente religa a instalação fazendo o movimento inverso. Então, a primeira função desse senhor, ele é um interruptor geral. Segunda função, você subscreveu 6 kW, por exemplo. Todos os utensílios previstos estão funcionando, além de outros que não estavam previstos. Então, não é mais uma corrente de 30 amperes que entra, mas talvez de 40 ou 50 amperes. Isso é perigoso, pois sua instalação não estava prevista para isso. Então, o disjuntor vê passar corrente demais e ele corta a corrente. A solução não é brigar com ele. A solução é aliviar a carga, como dizemos. Tal é a segunda função do disjuntor. Potência subscrita ultrapassada. Terceira função. Ele te protege contra os curtos-circuitos. Se em algum lugar há uma tomada com uma fraqueza, há um curto-circuito. A corrente aumenta bruscamente e o disjuntor corta a corrente imediatamente. Terceira função do disjuntor. Ele é um corta-circuito. Perigo imediato corta-circuito. A solução, nesse caso, também não é brigar com ele, mas, de preferência, ir procurar de onde vem o problema. Quarta função. Até agora, a gente desenhou somente a corrente que entra, mas é evidente que, em sua casa, como em todo circuito elétrico, a corrente que sai é exatamente igual à corrente que entra. Em princípio, pois a eletricidade cobiça outros caminhos. Você sabe que a corrente pode muito bem passar pelo chão, pelo concreto mais ou menos armado, e por você, ou por mim, infelizmente, mesmo que não estejamos nem um pouco armados. De modo que, se há um aparelho defeituoso em algum lugar, e um senhor infeliz ou uma senhora infeliz toca a carcaça, isso vai provocar, talvez, a saída de 1/4 de ampere por ali. 1/4 de ampere não é muita coisa, mas quando isso passa dentro de alguém, pode ser muito perigoso. É por isso que as carcaças metálicas são ligadas à terra por um terceiro fio. Em caso de acidente, a corrente sairia por ele. E se há uma corrente que sai pelo chão, dentro do disjuntor haverá menos corrente que sai do que a corrente que entra. Ele sentirá a diferença e cortará tudo. E é por isso que a gente o chama de diferencial. Quarta função do disjuntor. Ele detecta fuga de corrente. E como ele faz isso, esse bom senhor? Se ele funciona à base de relés, bobinas, isso pode parecer um pouco complicado. Mas o princípio é simples. É aquele do eletroímã, ou, melhor dizendo, de 2 eletroímãs. A corrente de entrada passa por um, e pelo outro fazemos passar a corrente de saída. Fazemos a ligação dessa forma para que as forças eletromagnéticas estejam no mesmo sentido. Acrescentamos um dispositivo desse gênero. Se as duas correntes são iguais e as forças são iguais, não acontece nada. Mas logo que uma das correntes é mais fraca, as duas deixam de ser iguais e o circuito é cortado. E se a outra corrente é mais fraca, o circuito é cortado também. Proteção contra sobreintensidade. Proteção contra curto-circuito. Proteção contra todo tipo de acidente possível. Podemos dizer que o senhor disjuntor é o anjo guardião da casa.